Airphone, buenas noches. Mi nombre es Nuria. ¿En qué puedo ayudarle? Hola, buenas noches. Mire, quería hacer una consulta, por favor. Facilíteme usted su número de teléfono, si es tan amable. 637-546-189. ¿Su nombre, por favor, para dirigirme a usted? Enrique González Martín. Indíqueme su número de DNI, si es tan amable. Sí, 33-56-47-76-58. ¿La dirección donde recibe nuestro correo? Príncipe Vergara 91, cuarto derecha. Muy bien, don Enrique. Dígame, ¿qué consulta deseaba realizar? Vamos a ver, es muy sencillo. A las 19:35 de esta tarde se ha hecho una llamada desde este teléfono. Quería saber a qué número se ha realizado. Entiendo, don Enrique. Dice usted que a las 19:35 horas realizó una llamada desde su terminal a otro número. ¿Es correcto? Bueno, se hizo desde mi teléfono, sí. Entiendo. Un momento. Gracias por la espera, don Enrique. E indicarle que puede usted comprobar en su teléfono las 10 últimas llamadas realizadas. Ya, eso ya lo sé, pero el problema es que no hay manera de que salga el número porque ya he hecho más de 10 llamadas. En ese caso, indicarle que yo no puedo darle esa información. ¿Pero por qué? Porque no me consta. Pero vamos a ver. Ahí se quedan registradas todas las llamadas que yo hago, ¿no? Luego yo en casa recibo la factura donde vienen especificados el número, la duración de la llamada y la hora que se ha hecho la llamada. Es así, ¿no? Efectivamente. Usted podrá consultar esa información cuando reciba la factura. Ya, pero es que la necesito ahora. Don Enrique, le estoy indicando que no le puedo facilitar esa información. Pero vamos a ver. ¿Estoy hablando con un ordenador o estoy hablando con una persona? Está usted hablando con el servicio de atención al cliente de Airphone. Simplemente quiero saber si esto es un ordenador o una persona, nada más que eso. Don Enrique, está hablando con una persona. Vale, pues entonces no me vuelvo a repetir lo de que no me puede dar esa información, ¿vale? ¿Me puedes con un supervisor, por favor? Indicarle que no nos está autorizado transferir llamadas. ¿Quieres algo? Voy a la máquina. Don Enrique, si desea hacerme otra consulta. Sí. Quiero saber qué llamada se ha hecho a las 19:35 de esta tarde desde mi móvil. Simplemente eso. Comprendo, pero creo que le estoy Lo que le estoy pidiendo no es ningún capricho. Es una información muy importante para mí. ¿Me entiende? Mire, mi novia me ha dejado. Se ha ido esta tarde. ¿Usted tiene novio o novia? No nos está autorizado dar ningún tipo de información personal. Ya. Da igual. Era solo para que me entendiera. Porque usted habrá estado enamorada alguna vez, ¿no? Comprendo, don Enrique, pero le indico de nuevo que no. Un momento. Mire, mi novia estaba esta tarde aquí haciendo la maleta porque mañana se va de viaje. Y llamó a una amiga para que viniera a recogerla, pero llamó desde mi móvil porque el suyo ya lo ha dado de baja. Yo no tengo el teléfono de esa amiga. Pero si usted me facilita ese teléfono, yo podré llamarla y hablar con ella. ¿Entiende lo importante que es para mí esa llamada? ¿Lo entiende? Don Enrique, indicarle no obstante que esa información no nos consta. ¿Pero qué quiere decir no nos consta? ¿No puede usted entrar en el programa de facturación ese y mirar qué llamadas hizo a esa hora? Sé perfectamente la hora que era porque estaba muy nervioso y miré el reloj. Eran las 7:35, las 19:35. Comprendo, don Enrique. ¿Pero comprender qué? ¿No puede usted comprender lo que es la desesperación? Lo que es la impotencia humana. ¿Dónde vamos a ir a parar si no nos echamos una mano cuando lo necesitamos? Nuria, imagínese que fuese al revés. Imagínese que yo estuviera ahí y fuese usted la que necesita ese teléfono. No me diría, ¿pero esto no es atención al cliente? ¿Por qué negarme una información que voy a tener dentro de unos días cuando reciba la factura? Don Enrique, informarle que de verdad no se le puede facilitar esa información. ¿Y no hay un servicio de atención al cliente un poquito más personalizado? Don Enrique, este es el único servicio al cliente de Airphone. ¿Y no puede consultar usted con algún compañero, no sé, alguien que sepa cómo averiguar ese dato? Llamando a otro departamento, no lo sé. Por favor, se lo estoy suplicando. Un momento, si es tan amable. Gracias por la espera, don Enrique. Indicarle que por la seguridad del usuario no se le puede facilitar información alguna sobre el registro de llamadas. ¿Pero cómo que por mi seguridad? ¿Es que no ha escuchado todo lo que le he dicho? Don Enrique, si me quiere realizar alguna otra consulta. Vamos a ver, Nuria. Yo estoy completamente seguro de que usted no es imbécil, ¿vale? Yo tampoco lo soy, así que no me tomes como un imbécil. ¿Y quiere que estemos así toda la noche? Porque yo no pienso colgar hasta que consiga ese número. Don Enrique, indicarle que existe un tiempo máximo en la duración de las llamadas a este servicio. ¿Y qué pasa cuando se acaba? ¿Me electrocuta el móvil?
Al superar el tiempo máximo, la llamada se interrumpe. Pues vuelvo a llamar. Correcto. ¿Puede usted volver a llamar? Ah, claro, entonces yo no hablaría con usted. Somos muchas compañeras. Saldría usted ganando. Vaya. Pero si tiene este sentido del humor y todo. Entonces es que es una persona y no un ordenador. Mira, Marta, mi novia, se va fuera a trabajar. Le ha salido un trabajo estupendo en Nueva York. Lo que siempre ha querido, su sueño. Y ella me pidió que me fuera con ella, pero yo no lo veo claro. Bueno, no lo veía claro. Y esta tarde, cuando estaba vaciando los cajones, cogiendo sus cosas, he cerrado la maleta. De repente he sentido como que me vaciaran por dentro. Luego se ha marchado, ha cerrado la puerta y me he quedado ahí, yo qué sé, un tiempo mirando la puerta. Nunca había sentido un silencio igual. Desde que se ha marchado, pues es como que nada tiene sentido. No puedo vivir sin ella. Sé que suena tópico de mierda, pero es verdad. Necesito ese teléfono, es muy urgente, es un asunto de vida o muerte. Mañana coge ese avión. ¿Entiendes? ¿Entiendes, joder? Necesito esa mierda de teléfono ya, ahora mismo, ya. ¿Estás ahí? Don Enrique, indicarle que de verdad no le puedo facilitar esa información. ¿Pero qué estamos haciendo? ¿Qué estamos creando con esta forma de relacionarnos? ¿Qué coño importan las normas, Nuria? Imagínate que estás en un semáforo. Está en rojo para los peatones y hay una niña a tu lado y va a cruzar. Y cruza, y se cae, se tropieza, no se puede levantar y viene un camión y la va a atropellar. ¿No te tirarías a salvarla? ¿Me la salvarías, sí o no? Sin riesgo para ti. ¿La salvarías? Ya, pero... No, ¿la salvarías sí o no? ¿Sí o no? Sí. Sí, has dicho sí. El primer sí de la noche. Has dicho sí, sí la salvaría. Pero para salvarla, te tendrías que saltar un semáforo en rojo. Te tendrías que saltar una norma. Saltarse una norma para salvar una vida. Esto es lo mismo, ¿entiendes? Por Dios, dame ese teléfono. Nuria. Yo sé que tú no eres un ordenador. Demuéstramelo. Dame ese número. No puedo dar esa información, lo lamento. No. Tú antes has dicho sí, no has dicho correcto, afirmativo, no obstante, has dicho sí. Seguro que os prohíben decir sí en esos cursos de mierda que os hacen. Os habrán prohibido decir sí, buenos días, cualquier cosa que os haga parecer personas con sentimientos. Pero tú has dicho sí, porque tú eres una persona y me has escuchado. Y hay una parte de ti que me entiende y sabe lo importante que es para mí ese número y el tiempo que llevamos hablando. Que son ya casi 10 minutos. Espero que no sean 10 minutos el tiempo máximo ese. Me temo que sí. Mire, de verdad lamento su situación, pero yo no puedo hacer nada. Si usted desea hacerme otra consulta, yo le contestaré con mucho agrado. No sabes lo que siento ahora mismo. Lo que siento aquí dentro en el estómago. Todo el estómago vacío. Como una bola. Como una gran esfera dentro. Hueca y dolorosa. Solo recuerdo haberme sentido así una vez. Te vas a reír. Yo era un niño y tenía una perrita. Una perrita muy fea, la verdad. Era un chucho. Pero la adoraba. Se llamaba Mina. La adorábamos todos. Mi padre, mi madre, yo. Y la muy cabrona, una noche buena, se perdió. Bajó con mi padre a hacer la compra y desapareció. Y estuvimos todo el día desesperados buscando de un lado para otro y nada, no aparecía. Y nada, nos pusimos a cenar y imagínate qué ambientazo, ¿no? Y de repente ponen el anuncio ese del turrón, el de vuelve a casa, vuelve. Vuelve a casa, vuelve por Navidad, que hoy es Nochebuena y mañana Navidad. Bueno, se nos empezaban a caer unos lagrimones a todos. La misma sensación en el estómago, el mismo vacío que ahora. No sé por qué no prohíben ese anuncio de mierda.
¿A cuánta gente le habrá roto el alma? ¿Quién no espera en Navidad a alguien que no va a volver nunca? Claro que lo que habría que hacer es prohibir la Navidad de una puta vez. Nuria, ¿no dices nada? ¿Te ayudo? Don Enrique, indicarle que habría que prohibir la puta Navidad. Por una vez, tu silencio te hace persona. ¿Volvió? ¿Quién, mi perrita? Sí, la encontramos al día siguiente. Perdona que te he dejado con la angustia. ¿Tienes perro? Es gracioso, ¿no? El silencio hace que por fin hables. ¿Qué perro? No me lo digas, no puedes dar información personal. ¿Un pastor alemán? No, ¿Un caniche? no. ¿Un cocker? ¡Un cocker! Tienes un cocker. Son muy simpáticos, ¿no? Bueno, si tienes un cocker definitivamente eres una buena persona. Ha costado saberlo, pero al final se sabe que eres una buena persona. Nuria, tú sabes el teléfono, ¿verdad? La llamada de las 19:35. La tienes ahí delante, ¿verdad? En la pantalla. No se puede dar. Ya, pero lo sabes. Nuria, el primer número es un 9. No. Un 6. Es un 6, claro. Es un móvil, ¿verdad? ¿El segundo número es un 0? No. ¿Un 1? No. ¿Un 2? No. 3. 3. Es un 3, perfecto. ¿El siguiente número es un 0? No. ¿Un 1? No. ¿Un 2? No. ¿Un 3? No. 4. No. 5. No. 6. 6. Un 6. ¿El siguiente número es un 0? ¿Es un 0? Venga, va. Mira, ¿el siguiente número es un 0? No. 1. No. 2. ¿Es un 2? No. Perdona. 3. No. 4. No. 5. No. 6. Es un 6. Mira, qué poco tiempo queda, Nuria. A ver, el siguiente número es un... ¿Es un 1? No. 2. No. 3. No. 4. No. 5. No. 6. No. 7. No. 8. No. 9. No. ¿Cómo que no los he dicho todos? No. 0. 0, ¿no? Mira, se me ha olvidado el 0. El siguiente número, ¿es un 0? No. 1. Es un 1. Solo quedan 2, ¿verdad? ¿El siguiente número es un 0? No. 1. No. 2. No. 3. No. 4. No. 5. No. 6. No. 7. 7, es un 7. Mira, que solo queda 1, Nuria. ¿El siguiente número es un 9? No. 8. Sentimos comunicarle que el tiempo máximo de llamada a nuestro servicio ha sido superado. Gracias por llamar a Airphone. ¡Mierda, mierda! Puto número. Gilipollas. Dígame. Hola, buenas noches. ¿Está Marta, por favor? Se ha confundido, ¿eh? Perdone, lo siento. Nada. ¿Sí? Buenas noches. ¿Está Marta, por favor? Sí, ahora te la paso.
Ok. Bom, pessoal, bem-vindos. Obrigado por terem vindo. Fabrício, obrigado. Masayuki, João, Patrícia aqui do lado. Sebastião, Dolly e os outros, a Gabriela. Então, curtiram? Muito legal, né? Muito legal. Muito legal. Então, a gente tem um tempo para conversar a respeito. A gente começa com quem? Quem está mais animado para conversar? Pode ser eu dessa vez, doutor, só para abrir. Vai lá, Masayuki. Tá. Não, eu acho que queria comentar, vou deixar com o Fabrício de novo, todos os dados cinematográficos, né? E dessa vez vou pegar um pouco numa parte que é bem que bem me toca, né? Que é a tecnologia. E é um filme de 2004. E é interessante que 2004 para mim está muito perto, mas quando a gente olha, por exemplo, a primeira coisa, né, que nos toca onde a gente veria um celular que só anota das 10 últimas chamadas, né? Hoje você tem até do ano passado, tem até chamadas que você não quer estão ali, né? Tudo está ali, né? E é um fato interessante a gente estar aí agora com a pandemia, né? Os serviços de telemarketing sofreram uma mudança abrupta, porque você vai ligar agora para um serviço de telemarketing, o que acontece? Não tem mais serviço de telemarketing, ele te encaminha para o chat. Então, na verdade, você conversa com alguém por um chat, ou seja, mais impessoal ainda. Então, hoje o desafio de você conseguir falar com alguém pessoalmente é bem maior, porque vamos para o chat, porque devido à pandemia, estamos com o número reduzido, né, de operadores, então você vai conversar com o chat. E na maioria das vezes você está falando com uma inteligência artificial, né, com um chatbot mesmo. Na verdade, não é nenhuma pessoa, né? E é interessante ver esse mundo que, de certa forma, está se transformando, né? Eu acho que a gente vai ter cada vez menos oportunidades de ter esse tipo de interação, mas o filme, assim, ele nos leva a pensar em algo que eu acho que o mundo está vivendo nesse momento, né, nos dois extremos, que é a questão da empatia, né? Eu acho que é isso. Até a Núbia, né, a mocinha do telemarketing, ela tinha um trabalho claro, né, que é fornecer determinados dados. E, assim, aquilo, entre aspas, estava fora do escopo dela. Como ela vai fazer isso, né? Então, cinematograficamente falando, e o Fabrício vai falar isso também, acho que de forma mais detalhada, mas da minha parte, o que eu vi, assim, tanto do movimento de câmera, do roteiro, da forma como eles se comunicaram, né? É fantástica em termos de linguagem de cinema, fazer com que a plateia, o público, entendesse que eles estavam se comunicando através do não, ou seja, ela não, de verdade, ela não estava descumprindo a regra, ela não forneceu o número para a pessoa. Então, isso é um momento que eu acho que, assim, é genial, né? Vale o filme com a hora que ele começa a falar se é um 6, se é um 6, é um 5, é um 4, é um 3, é um 2, e ela não responde. Quando o sim é o silêncio, que veio no cachorro, né? No Cox Spaniel, que ele entendeu a linguagem. É um Cox Spaniel, entendeu? Porque pelo silêncio é o sim. Então, estabeleceram uma linguagem instantânea. Aquilo eu acho que é um dos grandes, assim, pequenos, grandes momentos quando a gente fala de cinema, quando a gente fala de comunicação, de linguagem, né? E dentro do nosso contexto da história atual, eu vejo o quanto é necessário isso, né? As pessoas estão lado a lado e às vezes a gente não consegue se comunicar com elas, né? A gente não consegue se simpatizar, sentir, na verdade, é isso, que na pele. E é isso que ele tentou fazer com ela, né? Quando viu que ela não ia fornecer, talvez no desespero, não sendo psicólogo, vai tentando chegar nela de diversas formas. Começou falando do relacionamento, e ele viu que ela começou a estremecer, mas peraí, não deu certo, em vez de eu tentar algo mais pesado, né? Jogou baixo, jogou com o animal, golpe baixo, jogou com o animal, é golpe baixo, deveria ter sido punido naquela hora, mas tudo bem, é um filme, então... e foi fantástico. A atriz, né, o trabalho deles, eu até queria saber, né, como foi feito se eles podiam ter o feedback ouvindo a voz pessoalmente, porque a impressão exatamente que não foi filmado separado, parecia que eles estavam realmente juntos, ouvindo de verdade, que geralmente não é, né? Então eu acredito que pela veracidade, assim, são grandes atores que estavam lá, mas
dava para sentir que era vivo, tinha um pulso, tinha uma vida, não era uma resposta, vamos dizer assim, de texto decorado. Existia uma vida que é difícil se encontrar quando fala de cinema, quando fala de curta-metragem, quando fala desses momentos assim, são preciosos. Tanto é que ele tem, acho que 85 prêmios esse curta-metragem, é muito premiado, isso muito prêmio. Né? O Festival de Goya é um dos mais importantes do mundo, né, do cinema. Né? E eu acho que, doutor, assim, a escolha é fantástica, né? Eu acho que os temas que nós estamos buscando, nossa, fantástico, fantástico, fantástica mesmo. São achados, né? E eu acho que é isso que é legal, né? É encontrar filmes que não estão na nossa vista, Agora, estão fora da vista. Pode fazendo continuar fazendo. uma intervenção no que o Masayuki está dizendo, né? Não só pela linguagem cinematográfica, que é um curta-metragem, mas é uma grande obra, né? Porque você vê, literalmente, passa por uma imersão, né? O cinema, de uma determinada forma, é uma forma indireta de imersão. Mas nesse curta, propriamente, talvez pela linguagem e pela questão da celeridade do tempo, né? Porque é uma outra discussão, eu acho que a primeira discussão maior do curta é por que nos tornamos cada vez menos humanos, né? Porque você vê que é de 2004, uma tecnologia bastante arcaica, analógica, que já era utilizada como forma de aproximar pessoas, né? O celular foi concebido para essa possibilidade, né? Desconectar do fio, literalmente, né? Do fio espacial, que limita a interação humana, para que você tivesse acesso a outro humano, seja onde você estiver, né? E o que acontece tanto em 2004 quanto hoje, né? Porque hoje, em termos de tecnologia, o que nós estamos fazendo aqui, né? Esse Zoom, essa videochamada, uma coisa digna de Jetsons, né? Que tem animado a Hanna-Barbera, né? E eu lembro num pouco tempo, né? De 2004 para cá. Mas o papel da tecnologia, mesmo arcaica em 2004, já estava sendo alvo dessa discussão, né? E mais do que isso, essa impessoalidade, essa inflexibilidade frente às regras, né? O regramento social, até onde vai a necessidade dessa questão obtusa de você cumprir determinadas regras em detrimento do outro, para que as próprias regras permaneçam. Então, é uma outra discussão que o Alberto Rojo coloca no filme, né? Tanto que essa... Para a sua própria segurança, né? É um momento fantástico, né? Para a sua própria segurança. Como assim? Não podemos fornecer para a sua própria segurança. Mas como assim, exatamente, né, Fabrício? Ele, até por conta dessa linguagem universal, né? O filme ele foi bem em todos os lugares, né? Você colocou, ele participou aí de pelo menos uns 100 festivais, recebeu mais de 85 prêmios. Aqui no Brasil foi bastante celebrado. Eu me lembrei dele agora, revendo. 43ª mostra. Passou na mostra do Cacoff, Cacoff é vivo, e é uma pequena, grande obra-prima, né? Porque ela fornece essa imersão imediata, essa empatia, essa sinergia. A gente se coloca no lugar do Gustavo Salmeron o tempo todo, né? Porque com tanta tecnologia que tem a oportunização de uma certa forma, encurtar os espaços, nós acabamos gastando muito tempo. O próprio telemarketing, né? De inteligência artificial, de chat, para resolver coisas banais do nosso cotidiano. É possível ficar... Aconteceu, está entrando... Um áudio. É o seu do Dr. Otton, seu áudio está aberto. Mas, com todas essas tecnologias, o serviço de telemarketing, eu costumo dizer o seguinte, né? É a única coisa que continua insuportável nos dias de hoje, né? Porque, mesmo nesse tempo de inteligência artificial,
é tão insuportável que, eu não sei se vocês perceberam, mas quando você utiliza o celular para uma leitura, ou quando você liga o celular, parece que imediatamente você recebe uma ligação de telemarketing. Eu acho que eles vendem, inclusive, os nossos dados móveis, né? A possibilidade de nós estarmos no exercício da tecnologia ou não. E isso tudo acaba gerando um certo atrito e aumentando essa impessoalidade, que, em verdade, vai de encontro, ao invés de ir ao encontro das tecnologias que são apresentadas para encurtar caminhos. Acho que começamos bem, doutor. Está fechado o áudio do Dr. Roberto. Pronto. Estava só apresentando a Patrícia, para quem não conhece. Ela é psiquiatra, psicanalista, e ela que indicou esse filme. Então, vai lá, Paty. Então, eu queria falar para vocês algumas coisas que eu pensei, e eu acabei escrevendo alguma coisa. Eu estou vendo que é um formato que vocês estão muito mais à vontade do que eu para falar. De verdade. Mas, em todo caso, eu vou tentar ir falando, mas eu vou querer ler alguma coisa, porque quando eu escrevo, a coisa sai de um jeito que depois eu não consigo falar, né? Mas, de qualquer forma, assim, esse filme, eu tenho contato com ele há muito tempo. Eu já usei, depois eu esqueci dele, e agora voltei a usar, mas ele me pôs para refletir um pouco sobre alguma coisa que vocês já falaram, tanto o Massaio como o Fabrício, que é a empatia e o tempo, né? Eu vou ir falando, depois eu retomo, mas esses aspectos da tecnologia e do cinema foram bem legais também, né? Esses eu não tinha nem captado. Mas, então, eu vou falar um pouquinho a partir do que o filme despertou em mim. Por quê? Porque eu acho que isso é uma coisa genuína e que pode nos ajudar a desenvolver algum tipo de reflexão. Porque eu também acho que em todo mundo vai despertar sensações, sentimentos, e isso vai se ligar às nossas fantasias íntimas e consequentemente, às ideias que a gente vai desenvolver, né? Então, eu comecei escrevendo assim, olha, o clima é tenso e a tensão só aumenta. Interessante que eu entrei em contato com esse filme, deve fazer uns 10, 12 anos, então é mais ou menos um pouquinho, talvez, na época que ele foi lançado mesmo, eu não vou me lembrar. E daí eu passei um monte de tempo sem me ocupar dele, e esse ano eu voltei a me ocupar, usei lá para umas discussões, e eu não revi o filme, né, antes, assim, e eu fiquei pensando do que se trata mesmo, né? E o que eu lembrava, olha só o que eu lembrava, que tinha um protagonista que tinha um risco de se suicidar frente a um rompimento amoroso. Essa era a temática que eu guardei na minha cabeça. Quando eu fui rever o filme, qual não foi a minha surpresa quando eu percebi que não tinha nenhuma menção e nenhum indício de suicídio. Então, eu penso assim, Ops, pronto, voltou. e tirou o vídeo também. Tirou tudo. Ops, pronto, sorry. Então, a que então essa pseudo-lembrança poderia estar se referindo, né? Então, eu acho que se tratava, para mim, né, de uma representação minha dessa tensão crescente que o filme realmente nos coloca para viver de carne e osso, né? Do desespero, para tentar encontrar algo que poderia ser definitivamente perdido. Né? Nesse momento de desespero, de onde buscar alguém, quer seja a namorada perdida que tinha partido, quer seja a própria atendente
que mais parecia para ele um robô do que uma pessoa, e ele também estava buscando encontrar a pessoa da atendente, né? Ou seja, isto é, né, um ser humano que possa ressoar com as emoções de outra pessoa, né? Tudo isso parecia levar o nosso protagonista a uma falência, a uma desistência de viver, né? Eu acho que, na verdade, um certo tom assim de vida ou morte, né? Ele fala assim: e aí, você é uma persona ou um ordenador? Né? Núria, você não percebe que é um caso de vida ou morte? Né? Do que se trata essa vida ou morte? Né? Seria uma vida com significado, aquela que a gente encontra quando tem sentido gerado pelas relações afetivas significativas para a gente? Talvez não se tratasse assim, propriamente da namorada ou da atendente, mas de alguém a quem esse Dom Henrique pudesse se ligar e também se sentisse ligado, né? Alguém para quem ele pudesse falar do desespero e que pudesse, de certa forma, ressoar com ele. Pelo menos pudesse se ocupar dele sem descartar assim: Dom Henrique, o senhor sabe que não podemos lhe dar tal informação. Isso é um tipo de descartar o que ele estava tentando comunicar, né? Então, ao escrever isso aqui, né, me veio na mente assim uma ideia assim de uma criança pequena que chora e que encontra alguém que, ao perceber o choro, lhe manda parar de chorar, para de chorar, né? Isso nem é tão incomum, né? E quem sabe até manda realizar alguma tarefa, enquanto tudo que essa criança poderia esperar fosse uma pergunta sintônica, né? Por que você está chorando? Né? Provavelmente essa seria uma situação suficiente, talvez apenas seguida por um pequeno comentário do tipo: calma, que você vai encontrar um jeito, né, de a situação melhorar, vai passar, a situação pode ser remediada. Da mesma forma, quantas vezes a gente também não se vê frente a um paciente, né, eu digo aqui meio os médicos, né, que, através da sua queixa objetiva, comunica algum outro tipo de sofrimento, né? Sofre por ter perdido alguma coisa, ou por acreditar ter perdido alguma coisa, ou alguém, quer seja pela doença ou não, alguma coisa que seria essencial, né? Que poderia ser um suporte do seu senso de existência, e que uma receita dada como um computador, né, através de um algoritmo dos sintomas referidos, não encontrará melhor destino do que ser esquecido no fundo de uma gaveta. Né? Eu vou só abrir um parênteses aqui, vou fazer um comentário. Né? Sabe que nós temos 2 filhos, né? E que os meninos, às vezes, tudo homem, né? Mas eles, às vezes, um tanto por crença própria, outro tanto só para fustigar, né? Ficam assim: é claro que telemedicina vai ser o futuro, né? Porque, afinal, é muito mais prático, é muito mais fácil, é muito mais barato e em suma, tudo isso que a gente já sabe. E eu, às vezes, só falo assim: bem, até você ter um problema grave, né? Porque a hora que você tiver um problema grave, precisa de alguém para te ouvir, daí eu não sei se a telemedicina vai dar muito conta disso. Mas, em suma, eu acho que a gente até pode pensar um pouco sobre esse assunto, né, a partir disso aqui. Então, de certa forma, não basta a gente ter um conhecimento objetivo quando a gente trata das relações humanas, né? E a relação médico-paciente é só um exemplo disso, né? Nessas situações, a gente tem que ganhar algum conhecimento, vamos dizer, visceral, corporal, né? Gerado pelo profundo contato com a emoção com o outro, né? Que é a base de toda empatia. É interessante que, no filme, o protagonista apela para... Acho que foi o Masayo que falou, né? Apela para várias maneiras de sensibilizar a atendente, a Núria, né? Como uma criança apela para sua mãe ou um amante para sua amada, né? Até que ele consegue um contato humano. Conseguiu uma chave para abrir a empatia, né? O cachorrinho, né? Você também tem um cachorrinho? Um cocker,
né? Feita mágica. Até me lembra um pouco a Fada Azul, com a sua varinha, transformando o Pinóquio em gente, por mágica, por amor, por contato emocional, sintônico e empático. Tem um psicanalista que não é tão famoso, que chama Fairbairn, e ele diz que a pulsão, o impulso, o instinto, vamos dizer, a nossa energia vital, né? Ela se move em busca de uma outra pessoa. Isso é o que nos move. O Freud falava que a gente se move em busca do prazer. Na verdade, acho que uma coisa não exclui a outra, né? Porque, de alguma forma, esse prazer ele é conseguido de uma forma bem humana no contato com outra pessoa. Porque no contato com outra pessoa a gente tem uma certa descarga, né, das nossas necessidades e desejos, e a partir daí a gente consegue achar algum rumo. E quando isso acontece, a gente tem um certo tipo de prazer, porque toda essa tensão que a gente viu, ela abaixa, né? E a hora que abaixa, a gente se sente melhor, né? Então, quando a Núria emerge como pessoa, nasce uma esperança, né? Na gente, neles dois lá, uma esperança de um contato humano, uma esperança de resgate de um contato perdido, vivido sob a ameaça de ser eternamente perdido. Não haveria vida nesse cenário, né? Não vida tipo morte morrida, né? Mas morte psíquica, né? Desespero, devastação do mundo interno do Dom Henrique. Ele fala: o meu mundo interno está vazio, né? Eu estou esvaziado. E é muito bonito, porque na hora que tem contato, o silêncio, que poderia ser o vazio, ele passa a ser um silêncio cheio de comunicação. Então, não é o vazio propriamente dito, né? Mas é o sentido que o vazio tem, né? Então, esse sentimento, né, foi vivido pela Núria, de certa forma, a partir lá da perda da cachorrinha, ela também sentiu, porque ela tinha uma cachorrinha, se o cachorrinho dela fosse perdido, né? E então, assim, despertada, a Núria o ajuda, torce por ele, e o mundo de ambos se abrem para uma esperança, já que eles, duas pessoas, se encontram e assim outros encontros poderão ocorrer. Uma outra coisa que eu queria comentar, agora não é mais do que eu escrevi, uma coisa era, talvez, se alguém quiser comentar, abrir um pouco essa discussão sobre a telemedicina. Mas a outra coisa que eu pensei é um pouco o sentido do tempo, né? Porque o tempo tem esse tempo cronológico dos 10 minutos, que vão deixando uma coisa desesperada, mas tem um outro tempo que é o tempo emocional. Então, assim, é um tempo que parece que não vai acabar, né? A gente tem várias dessas sensações, eu acho, pelo menos eu senti assim durante o filme, né? Um tempo que se alonga, né? Quando está muito pesado, o tempo se alonga. Quando as coisas ficam melhores, o tempo se encurta. Então, esse é o tempo, vamos dizer assim, o tempo da alma, o tempo humano, né? Enquanto que o tempo cronológico é um tempo mais racional e é um tempo mais tecnológico, né? Então, isso é o tempo do mundo. Então, essa também é uma coisa interessante da gente pensar, né? Como a gente experiencia o tempo de maneiras diversas, né? Era isso. Acho que essas foram um pouco as ideias aí a respeito do filme. Legal. Obrigada. Obrigado. Fala, levantou o dedinho do mim. Levantei o dedinho. Primeiro que eu acho que um lobby muito grande, viu, Patrícia, da Associação Psicanalítica Brasileira, junto com as operadoras de serviços, já que esses embates com elas são grandes formadores de angústias e raivas que tem que depois ser conversadas com a analista. Isso, para mim,
é uma coisa óbvia, mas tudo bem. Mas o que eu achei interessante na discussão foi o seguinte, né? Acho que foi o Fabrício, né, tratou da tecnologia como arcaica, né? Olha como nós estamos, né? Quer dizer, nós estamos considerando um celular, né, que comunicava você em qualquer parte do mundo como uma tecnologia arcaica, como a coisa está indo muito rápido, né? A segunda questão é o seguinte: quando o celular foi criado, o idealizador do celular, ele imaginava que o celular seria muito importante como ferramenta corporativa. E ele se surpreendeu quando descobriu aquilo que o Fabrício falou, que, na verdade, ele tinha se transformado numa grande ferramenta de comunicação impessoal. Tá certo? Quer dizer, foi uma... E demonstra hoje, né? Quer dizer, na verdade, a importância que tem essa comunicação interpessoal. Agora, quanto à questão do telemarketing em si, do atendimento telefônico, é o seguinte, né? É interessante que a gente está voltando, porque você tinha o atendimento interpessoal por conta da demanda, tá? Já que a maior parte das pessoas quer segunda via da fatura, quer saber por que o telefone está funcionando, não são demandas específicas, são gerais, se criou, então, a robotização do atendimento. E hoje estamos clamando pela volta do atendimento pessoal, porque nós não estamos tolerando bem essa falar com o robô. Inclusive, as pesquisas indicam o seguinte, que quando um robô liga para você, nós humanos, olha como é que a gente está falando, hein? Nós humanos e eles robôs. Nós humanos não gostamos quando não percebemos se é um robô ou uma pessoa. Quer dizer, aquela história da pessoa transformar o robô num humanoide. Oi, Sebastião, tudo bem? Como é que você vai? Não é por aí. Nós humanos, não gostamos disso. Nós gostamos do seguinte: senhor Sebastião, aqui quem está falando com o senhor é uma máquina, alguma coisa semelhante. Para você, quando fala com um robô e coloca sentimentos na conversa, né? Comentários pessoais na conversa, você se sente idiotizado. Quer dizer, você se sente feito de bobo, porque você está usando a sua humanidade com uma máquina, né? É isso que eu queria falar. João, obrigado, Sebastião. Legal. João está aí? João está sem som? Acho que ele... Não sei, será que ele saiu? Estou aqui, estou aqui. Tá por aí. Lá. Eu estou arrumando as coisas enquanto eu ouço vocês. Bom, primeiramente, eu queria parabenizar pela escolha, né? Eu fui totalmente pego de surpresa, né? Eu realmente achava que era um sujeito que ia se suicidar porque alguém disse que esse era o tema do filme, né? Mas acaba sendo muito interessante e eu achei muito legal tudo que foi dito até agora. Só que essa coisa do Fabrício, né, de falar que uma tecnologia de 2004 é obsoleta, é verdade, né? Mas é uma coisa que nos assombra, né? Eu, que sou do tempo do mimeógrafo, da máquina de escrever, do telefone de ficha, né? Eu realmente me assusto com a evolução tão acelerada, né, da tecnologia, né? E há tempos eu estava com um problema no meu computador e o técnico que me atende aqui estava tentando online me ajudar. E eu estava com muita dificuldade, de repente ele meio que perdeu a paciência e disse assim: vem cá, não tem uma criança aí perto de você não para te ajudar? Né? E realmente as crianças dominam com muito mais facilidade essa tecnologia. Ai, que ótimo! Né? E eu, infelizmente, não tinha. Obrigado a vir aqui. Então eu achei admirável. Agora, foi interessante porque houve um determinado momento que eu comecei a me angustiar, à medida que eu via que ela ia acabar por ceder ao apelo dele. E por que eu me angustiei? Porque esse filme é de 2004, isso aí eu acho que é na Espanha, nós estamos no Brasil em 2021. Eu acho extremamente temerário o que essa moça fez, no ponto de vista do Brasil, hoje.
né? Essa história que ele falou, que o filme mostra que era verdade, a gente estava vendo os dois, né? Em cada pedaço da tela, então realmente ele estava angustiado. Todo esse discurso era verdadeiro. Só que no Brasil de hoje, eu volto a dizer, seria temerário ela embarcar nessa canoa, porque o cara podia perfeitamente estar mentindo, ele podia querer ter acesso, entendeu? Ele poderia estar querendo esse telefone para, sei lá, cometer um crime, né? Então, olha só, a gente já está de tal maneira desconfiado por tudo o que acontece hoje em dia ao nosso redor, né? Fake news e fake caráteres, né? E tantas outras coisas que eu, se fosse ela, eu simplesmente teria desligado, não teria dado adiante. E eu percebi que, quando diz para a sua segurança, vírgula, como alguém já me antecedeu, é para a segurança deles, entendeu? É claro. Agora, imagina só, né, que se esse número inteligente, né, que ela passou para ele, se através desse número ele tivesse cometido um crime, né? Enfim. Então, isso aí é cinema, bem conduzido, um belíssimo filme, mas, em termos de vida real, né, é uma expressão que a gente usa muito, né, que a gente vê muito isso em congressos e estudos, vida real. E vida real, eu acho isso extremamente temerário, e eu acho que as pessoas têm que manter as regras mesmo, porque o problema é que ninguém te defende quando você quebra uma regra. Quando você quebra uma regra, ninguém te defende. A gente viu agora com essa questão do Covid, colegas que acabaram penalizados porque, no afã de salvarem a vida dos seus pacientes, né, lançaram mão de drogas que não tinham respaldo ainda científico adequado, né, e a gente sabe que os moveu foi querer salvar aquelas vidas, mas se a coisa dá certo, faz parte daqueles 80% que resolvem espontaneamente. Se dá errado, né, ele foi antiético, errou. Então, eu estava assistindo a um filme, a uma live, né, 2 semanas atrás, a colega brasileira estava falando da Espanha, e ela finalizou a conversa dizendo assim: não se exponham, não se coloquem em risco, não avancem sinais, entendeu? Querendo salvar, porque vocês têm família, vocês têm uma história de construção da carreira, não coloquem isso em risco. Então, olha só a que ponto a gente está chegando. Essa menina do filme, ela viabilizou o acesso dele, ela partiu e ele não aceitou isso, né? Então, ele queria, de alguma maneira, acessá-la, talvez para discutir melhor essa partida, tudo, mas a verdade é que ela se expõe muito. Então, na vida real, o que ela fez, no meu entender, foi uma grande imprudência, né? Ela poderia ter colocado vidas em risco ali, e eu desaprovo isso. Agora, como peça cinematográfica, né, foi muito legal, me emocionei, né, fiquei acompanhando ali atentamente, né, e o cara é um grande chavecador, né, porque ele conseguiu realmente, né, convencer a menina, mas, do ponto de vista prático, eu condeno o que ela fez. Ela errou ao ter permitido o acesso dele ao número. Minha opinião, mas o filme é muito legal. Gostei. Parabéns pela escolha, doutor. Muito bom. Muito bom, muito bom. Obrigado, João. Quem mais? Quem mais se emocionou, quer comentar? Agora, você vê, doutor, que o diretor ele usa todas as escolas cinematográficas, né? Até a questão do suspense, naquele momento em que ele não consegue o último dígito, né? E ele amassa o papel e joga fora, né? Ou seja, naquele momento súbito em que ele estava desistindo da ação, gera para o espectador, não acredito, e aí ele vai lá e pega e começa com a questão de eu tenho 10 possibilidades apenas, né?
Então, você vê que o filme, como peça cinematográfica mesmo, como roteiro, é muito bem construído. E a trilha sonora também, né, Fabrício, que é fantástica, acompanhando os gêneros mesmo clássicos, né? Ou seja, é familiar para a gente, né? A Né? gente enxerga exatamente, fica o tempo inteiro lá. Olha isso. Não sei se você provavelmente você já assistiu, né? Matar ou Morrer, né? Um clássico que também trabalha com as... Sim, com certeza. E o João torcendo para dar pane na operadora de celular, né? Eu estava torcendo mesmo, eu estava vendo que essa menina ia se meter numa arapuca, sabe? Que isso aí podia ser uma cilada. Porque eu estou pensando como um brasileiro no ano 2021, entendeu? Em que existem sequestros relâmpagos Deputado gente acordam e não sabe o que aconteceu, né? Pois é, exatamente. Então, pois é, a Joyce foi espancada e não sabe, né? Enfim, é impressionante isso. Então, eu acho extremamente complicado. Eles têm mais que se defender mesmo. O que mais quer comentar? Mas o filme foi muito bom. Dolly? Tá me ouvindo? Sim. Eu achei excelente o filme, adorei. No começo, eu achei que o filme era meio irritante, porque é uma situação que eu já passei muitas vezes, de ligar para o telemarketing, eles ligarem para mim, alguma coisa assim, é muito irritante isso. Então, no começo, ele é irritante. Aí, o que eu pensava o tempo todo era assim, se ele perdeu, ele tem que aceitar a perda. Essa pessoa tem que ir para uma terapia, essa pessoa tem que aceitar essa perda. Eu já aceitei perdas tantas vezes, então eu sei lá, me colocava um pouco assim no lugar dele, e eu acho que a moça estava certa, ela não podia falar, realmente era uma coisa estranha, mas ela não podia falar. No começo, eu até pensei, como a gente assiste muito filme, no começo eu até pensei assim, eu acho que ela tem alguma coisa a ver com a namorada dele, entendeu? Ela sabe, ela não quer dar resposta, de repente ela pode e não quer. Como é que vai terminar esse filme? Aí começa a prender a nossa atenção. Mas realmente eu não consegui desgrudar do filme a hora que ele fala do cachorro. Aí ele me quebrou, realmente, né? E que todo mundo já teve um cachorro e já teve uma história assim. E aí eu achei bem interessante o que vocês falaram, concordo com tudo que vocês falaram, concordo com o Dr. João, realmente, que foi, assim, se realmente ela não podia, eu acho que ela, não, sei lá, foi muito estranho, ele abriu um caminho, hora que ele perguntou, você tem um cachorro, e ela não falou, que ele viu que realmente ela estava colaborando, né, que aí ele acabou perguntando os números. E aí dá um horror na gente quando ele rasga o papel, fazendo a cabeça, põe o último número, dá vontade de a gente entrar no filme, né? E realmente depois ele consegue. Mas a sensação que me deu muito forte no começo foi assim, essa pessoa realmente precisa de uma terapia. Eu acho que porque eu até tive um funcionário que tentou se suicidar no meu consultório, só tentou, graças a Deus, não conseguiu, e era uma pessoa muito problemática. Depois eu até fechei o consultório, mudei de sala, fui trabalhar em outra sala. Então, eu vi pelo meu lado, entendeu? Que acho que vale a pena comunicar, já que eu estou aqui, né? E foi o lado do desespero, da perda, que no começo do filme é muito irritante. E é que depois a gente se acalma realmente, e é aquele último número, a gente sabe que não ia conseguir mesmo, e de repente, graças a Deus, quem que já não fez isso? Tinha um número e ficou tentando para ligar para alguma coisa, eu já fiz muito isso, no tempo do telefone fixo até. Eu ficava riscando os números para ver se conseguia falar com uma pessoa que eu não conseguia falar. Eu acho que vocês já devem ter feito isso alguma vez. É isso daí. Obrigado. Legal. Quem ainda não falou e quer falar? Margarida, Venir. Você tá sem som, Margarida. Otton. Ainda está sem som. É embaixo à esquerda, Margarida.
Não está achando o... Não deu certo. Agora sim. Pois é, eu peguei meio assim, começando, né? Então, eu inicialmente, eu entendi, né? Eu estava um pouquinho, até dava um pouco de fala aqui em casa, eu achei que era aquele cara que não sabe levar um não, que ele estava insistindo, que era uma coisa que é a coisa mais assim técnica, ela tem os limites, que até eu já trabalhei com isso, sei como é que é, não telemarketing, mas já trabalhei assim, você tem uma linguagem que você pode usar e não pode, além daquilo, você não pode entrar em conversa particular com ninguém, e eu achei que era mais ou menos isso, ele forçando a barra, e aquele cara que não sabe falar não, a partir do momento, olha, eu não posso, eu não consigo, ele insiste e quer que você quebre as regras, né? Agora, daí vocês entraram, vocês devem ter visto mais do que eu, então vocês começaram a entrar numa coisa muito mais profunda. Eu tô assim, eu continuo achando que ele porque quando a gente tem uma coisa realmente muito urgente e que é muito necessária, a gente já começa explicando no início, né? E não no final insiste, você sabe. Eu entendi mais assim, mais ou menos, você sabe com quem está falando, mas eu quero de qualquer jeito, sabe? Entendi mais esse lado, não vi tanta filosofia assim, não. Pode até ser, deve ter tudo isso, mas eu não vi tudo isso. Eu vi uma coisa mais cotidiana mesmo, mais do dia a dia mesmo. Tem pessoal que insiste até conseguir apela para tudo quanto é tipo de jeito, de linguagem, né? Até chegar lá no pé, né? E essa história de celular, de insistência, isso assusta um pouco. Que embora, por exemplo, até estar num outro país, está distante, mas a gente tudo sabe que hoje tem meios de monitorizar, de controlar, e isso assusta um pouco. Quem mais? Pensou alguma coisa? Quer comentar? Não, acho que é isso aí. Para mim ficou mais ou menos isso. Tem muitas visões, muitas maneiras de interpretar, né? Mas pelo que eu vi, eu fiquei mais ou menos... Interessante o fato de nitidamente ela tem entrado em contato, ele tem entrado em contato com a história do cachorrinho, né? O Marcelo que falou, esse cachorrinho não seria uma chantagem? Eu acredito realmente que ele tem um cachorrinho todo mundo tendo problema psíquico ou não, todo mundo tem um cachorrinho, gosta de um cachorrinho, mas acho que talvez seja uma apelação, uma estratégia, né, para... Não sei. O cachorro, da história do humano não humano, né? O cachorro, ele é um ser vivo sensível, né? Eu sei que tem, por exemplo, em Portugal já existe leis rígidas para quem maltrata cachorro, que é um animal de sensibilidade, né? Eu acho que ele se relaciona com uma ideia do infantil, né? Talvez. Da vida sensorial, emocional, cachorro é uma criança, né? Uma criança pequena, né? Mas é uma comunicação infantil. Talvez, vocês não acham que ele deveria ter justificado um pouquinho mais, porque ele não explicou esse desespero dele, essa urgência. E quando a gente tem pressa, a gente justifica. Eu tenho a impressão que esse filme é muito emocional. Ele pega a gente pela emoção. Ele não se propõe a mas esse é o perigo da gente também, é entrar no emocional, né? Esses dias mesmo... Eu vivi assim, né? Como uma coisa muito emocional, né? Esses dias eu entrei numa dessa, uma coisa bem mais banal. Nós tínhamos uma mulher com uma criança no colo, um sinal de trânsito, poluição, né? Toda aquela coisa, pedindo esmola. Depois entrei no supermercado, vi que, aliás, o marido com a criança no carrinho, inclusive o risco de atropelar, né? A criança, ele, né? Que ele entrava no meio dos carros, sinal parado. Daí cheguei no supermercado, estava ele chegando com uma outra mulher com uma criança, uma moça bem novinha, roupa limpa, tudo direitinho, mas com uma criança, assim, no colo, né? E pedindo esmola. Eu falei, o que essa criança se alimenta? Você dá o peito, estou dando fórmula também. Falei, qual a fórmula que ela usa? Tá, tudo bem. Falou, então você espera aqui que eu vou comprar. Eu não ia dar dinheiro, sabe? Porque a gente não sabe se esse dinheiro vai para droga, não vai. Subi no supermercado, comprei
2 latas grandes de leite para a criança pequena e para a criança maior, uma mais de 1 ano e a outra, e voltei imediatamente. Quando cheguei lá, já não estava mais. Aí a funcionária do supermercado falou, não, sem vergonha, todo mundo enche o carrinho dela de coisa, eles ficam em tudo quanto é ponto. Depois descobri que ela fica no bosque dos eucaliptos, que ela fica em tudo quanto é lugar. Então, a gente vai pela sensibilidade, mas a gente, mesmo se achando esperto, a gente entra, né? Agora, se achar esperto e perder um pouco de dinheiro não é problema. O problema é a gente se sentir esperto e ser lesado de uma maneira mais grave. É um risco que a gente possa correr. Eu acho que a moça ela correria o risco ali também de perder o emprego. A gente não sabe até que ponto esse emprego é fundamental para ela. Para ela sobreviver desse emprego, sei lá, é complicado isso. É o risco, né, da vida emocional, né? Exatamente. Olha, eu queria agradecer. A tendência é ir pelo emocional, mas é perigoso. Eu queria agradecer com a razão um pouquinho. Né? Mas foi um prazer participar da live, viu, doutor? Muito obrigado pelo convite novamente. Obrigado por ouvir a todos aí. Valeu, muito obrigado, Fabrício. Até mais. Até a próxima. Muito legal, muito legal. Muita coisa, né? Bacana. É muita coisa para pensar. Tudo tem várias visões, né? Várias leituras, né? Só ficou quietinho, Avenir, mas acho que pelo visto está quietinho ali mesmo, né? O que o senhor entendeu, doutor Roberto? O senhor falou muito pouco. O que o senhor entendeu? O senhor escolheu? Não, deve ter pensado alguma coisa. Eu falei bastante. Acho que o contato humano, como é que ele consegue pescar a atendente, né? Como é que a gente se relaciona com a máquina. A história que a Patrícia falou de telemedicina, a gente, quando está atendendo à distância, ou quando nós estamos conversando nós aqui, como é que essa nossa conversa virtual, imagina que essa conversa não é uma conversa, que isso é uma consulta, né? E, assim, o quanto é complicado você acessar uma pessoa à distância, né? Sem a possibilidade do toque no exame físico, né? Qual a importância de eu, clínico, né? De repente, me dispor a atender alguém. Eu fiquei pensando nisso, né? Eu não sou um grande telemédico, eu sou um médico e pronto, só. Mas é para onde vai. E quando a Patrícia falou desse negócio da medicina à distância, é mais do que isso. Não é só medicina à distância, é a medicina por inteligência artificial. É pior ainda. Aí pior ainda. Eu acho que medicina de telemedicina eu não faço ainda. Mas também não sei se eu passo a fazer algumas coisas. Eu acho que muita coisa é impossível. Entende? A gente, pediatra, tem que pôr a mão, tem que se auscultar, tem que avaliar, tem que ser uma conversa mais longa, que às vezes os detalhes saem uma particularidade, saem assim no meio de uma conversa, às vezes parece que não tem nada a ver onde dá a chave, né? Mas para retorno de exame, principalmente criança, frio, às vezes um retorno de exame a gente poderia concluir pela telemedicina, uma vez que já examinou a criança, e dar a receita também pela telemedicina. Agora, tem muita coisa que eu acho que é impossível. Inclusive, até me informou... É um recurso... Sabendo usar a telemedicina é um recurso a mais. Né? Eu acho que tem coisa que é fundamental. Até uma lesão de pele dá para ver. Pegar um foco bom, até alguns tipos de tosse com o aspecto do tórax, ainda daria, né, considerado uma boa anamnese, mas é uma responsabilidade muito grande ficar só na telemedicina. Eu acho que não dá. Agora, a senhora é psiquiatra. Na psiquiatria, eu acho que talvez seja um pouco mais fácil. Eu acho que é quase impossível. Não estou ouvindo a senhora. Eu acho quase impossível. Porque eu vou te falar uma coisa. Eu acho que o filme ele é uma peça de arte. Né? Os bons filmes são peças de arte.
Então, isso é um mundo virtual, né? A gente está no mundo virtual, porque eles conseguem despertar no nosso corpo as nossas emoções, e isso tem que ser arte. Não, realmente. Tá certo que medicina tem muito de arte, né? Porque medicina, ciência e arte, né? Eu acho que é mais ou menos 50%. A gente faz as coisas objetivas, mas se não for recheado com o que a gente, no subliminar, aprende do paciente, a gente não consegue que ele tome o remédio, que ele adira ao tratamento, né? Então, eu acho que, por telemedicina, esse lado da relação médico-paciente fica muito comprometido. Né? Se a gente já tem que fazer um grande esforço para conseguir isso, eu acho que por telemedicina fica, eu acho que o presencial, bem difícil, acho sabe? que ele ainda vai sobreviver. Às vezes rola, né, uma peça de arte maravilhosa e daí você consegue também, né? Mas eu acho, eu acho difícil. É um avanço, mas... Eu acho que a parte objetiva a gente eu acho que os leva, dois como você precisam falou, um pouco né? de cada coisa. O paciente você já conhece, um caso que você já está acompanhando. Desculpa. Depois você está fora da cidade, dá para ver até um encaminhamento mesmo, no caso de uma suposta emergência. Isso pode ajudar muito o paciente até a tranquilizar, sabe? Já teve casos assim de mais ou menos de uma laringite estridulosa, por exemplo. Eu falei, meu pai, na emergência, põe num chuveiro com bastante vapor. Daqui a pouco ele me ligou e falou assim, melhorou muito. Quer dizer, mas vai para o pronto-socorro. Então, como isso um coadjuvante, né? Não como... Exatamente. Senão, agora, uma consulta, você conhecer o paciente, você aferir pressão arterial, às vezes até oximetria, não dá. Não dá, porque a gente está correndo risco, né? Margarida, esses aparelhos domésticos não medem direito. Eu tenho muita grávida que mede a pressão em casa, vai para o pronto-socorro. Eu não consigo. Tem que ter aparelho bom. Por isso que é exigido que a gente faça a aferição anual do nosso aparelho. Às vezes eles não sabem medir, né? Até mesmo a altura. Quantas crianças eu pego? Eu pego no consultório com tamanho inferior ao que nasceu, que consta na carteira. Quer dizer, ninguém diminui, gente. Tem que medir. E aí, Otton ficou quietinho, Otton? Está quietinho mesmo? Eu estou só assistindo. E essa correlação com a telemedicina, estão me ouvindo? Estamos ouvindo, tá bom. Com relação com a telemedicina, né? É complicado. Né? Imagina, uma primeira consulta por telemedicina é complicado. Você nunca vai saber quem está do outro lado, se é médico mesmo, se tem conhecimento ou não. Né? É uma coisa que vai ser difícil. Né? Agora, sobre o filme, o que eu poderia falar, vocês todos já comentaram. Né? Eu fiquei pensando aqui no CVV, né? Centro de Valorização da Vida. Os voluntários recebem ligações de pessoas que estão mal, né? Estão em depressão, e a pessoa quer escutar alguém, né? Quer escutar alguém sem ver a pessoa, né? Então, não sei se daqui a pouco vai ter o CVV com a imagem da pessoa. Eu até pensei isso, se lá eles não teriam CVV em vez de fazer uma consulta para telemarketing, né? E o serviço de telemarketing é terrível, né? Eu fico com dó dessas moças que trabalham telemarketing. É ruim para o funcionário, é ruim para a gente. Desenvolvem muitas questões psiquiátricas. Exato, com certeza. Porque a gente não é pega possível. A gente pega muito estresse. É interessante muita mãe com estresse, precisa de afastamento, tem uma pressão muito grande sobre elas. Mas a escolha do Roberto foi muito boa, Roberto. E esse modelo de se passar um curso e depois discutir em cima, eu estou achando muito. Mas, doutora, eu posso perguntar uma coisa? No caso do rapaz, ele está dá a impressão no começo que está numa iminência de que ele vai se suicidar, essa sensação.
a moça, a teleatendente, ficasse preocupada com isso, o que ela poderia fazer? Se ela não pode dar um número, o que ela pode fazer além disso? Tá certo, ela ficou conversando com ele, foi o que ela pôde fazer. E ela avisou que teriam só 10 minutos. Ela avisou que iriam terminar os 10 minutos, certo? Mas o que mais ela poderia fazer? Desligar Olha, o telefone. Eu, pessoalmente, eu acredito que ela poderia ter dado uma conversada com ele, colher mais alguns dados de localização e tentar solicitar uma emergência. Ela não é médica. Nem acho que tinha tanto risco. Depois de 10 anos, sobrou na minha cabeça isso, um risco. Eu acho que ela tinha mais risco do que ele. Eu acho que ela era mais... que me deu. A minha opinião que tinha mais é que ela era mais risco do que ele. O risco é o desespero. Ele estava muito desesperado. Ele inoculou nela o desespero, claro, porque ele precisava que alguém desse uma salvada nele, né? O desespero era só encontrar uma pessoa humana. Ele encontrou uma pessoa humana. Quem que nunca passou por uma situação dessa, vendo alguém nessa situação? Quem? Né? Eu achei interessante que o Otton falou do VVV, porque, na verdade, CVV, porque muitas vezes, com situações menos intensas, o que a gente precisa é encontrar uma pessoa humana. É isso que a gente precisa. Aí a gente está salvo. A situação é muito intensa. Mas o pessoal faz muito isso. Porque daí você consegue pensar, você consegue sentir, está tudo bem. Daí você vai dar um jeito. Né? Ela deu lá um jeito, mas para chegar em alguém. alguém. Sei lá, eu teria medo. Eu não arriscaria qualquer contato, não. Legal, pessoal. Acho que foi um bom filme, um bom bate-papo, uma boa reflexão. Gostei muito da nossa noite. Eu agradecer vocês. Acho que a gente está meio no nosso tempo, né? Que horas são? 8:55 já. Já vamos encerrando. 9 horas já. Ok, people? Até ok. Obrigada. Até a próxima.